Meus irmãos, para a nossa edificação nessa noite, eu peço a você que abra sua Bíblia junto comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, leitura bíblica do versículo 18 ao versículo 25. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Agora em julho nós estamos nessa série, olhando para as marcas da igreja saudável. No domingo passado nós vimos sobre a importância da igreja estar fundamentada na palavra de Deus, e hoje nós veremos mais uma dessa marca de uma igreja saudável. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação. Poderoso Senhor, teu povo se encontra reunido aqui nesta noite, ó Pai. Nós já lemos a tua palavra, nós já oramos ao Senhor, nós já confessamos os nossos pecados, nós já louvamos ao Senhor com os hinos e cânticos. E agora, Pai, é chegada a hora em que o teu povo que aqui se encontra reunido está desejoso de ouvir a tua voz. Por isso, Pai, clamamos, imploramos ao Senhor que o Senhor fale a cada um de nós nessa noite, através do teu Santo Espírito, por meio da pregação fiel da tua palavra. Que nós saiamos daqui mais fortalecidos na fé e mais parecidos com Cristo, para o louvor e glória do teu santo nome, ó Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história que pouco antes de morrer, Alexandre o Grande fez um pedido um tanto quanto inusitado para os seus generais. Ele pediu para que quando ele fosse enterrado, o seu caixão deveria conter as suas mãos para o lado de fora. Estranho, né? Durante o seu funeral, as suas mãos precisariam estar para o lado de fora. E então esses homens, os generais, perguntaram a ele qual a razão daquele pedido. E ele disse que era para que todas as pessoas que estivessem no dia do seu funeral vissem que aquele que conquistou o mundo inteiro estava partindo desse mundo sem levar nada. Vejam só, um homem que passou a boa parte da sua vida ou sendo preparado para tal, ou conquistando cidades, acumulando riquezas e expandindo o seu poder, no fim da vida, aquilo que ocupou o centro da sua vida, o centro da sua existência, não poderia acompanhá-lo para o que ele talvez chamava de eternidade. Ele tinha essa consciência. E essa não é apenas a história de Alexandre o Grande, essa é a história da humanidade. Todos nós construímos a nossa vida ao redor de um centro. Alguns colocam o dinheiro como centro, outros colocam o sucesso como centro, há quem coloque a própria família como centro, outros fazem o trabalho o centro da sua existência, há quem coloque o sonho, há quem coloque a aprovação das pessoas e até a própria denominação como o centro da sua vida. E o mesmo pode acontecer com uma igreja. Uma igreja pode ter excelentes programas, uma igreja pode ter uma excelente música cantada, uma estrutura admirável e uma agenda cheia de atividades. Mas a pergunta decisiva para todos nós nessa noite continua sendo:
qual é o centro da igreja? Qual é o centro da igreja? E foi exatamente essa pergunta que Paulo precisou responder aos cristãos de Corinto. Eles eram uma igreja rica em dons, eles eram uma igreja vibrante, eles eram uma igreja cheias de não só de dons, mas de potencial. Mas pouco a pouco, eles foram permitindo que outras coisas ocupassem o lugar no coração daqueles que compunham a igreja de Corinto, ocupando o lugar que deveria ser apenas do Evangelho de Cristo Jesus, ocupando o lugar que deveria ser apenas de Cristo. Se você se recorda bem, na igreja de Corinto havia divisões, havia vaidade, havia admiração exagerada por líderes, havia confiança na sabedoria humana, e por isso Paulo agora está conduzindo a esta igreja de volta ao único fundamento que é capaz de sustentá-la. E Paulo não apresenta uma nova estratégia, Paulo não apresenta os 5 Cs para uma igreja de sucesso. Não, Paulo também não propõe nenhuma reforma administrativa, ele não oferece nenhuma técnica de crescimento. Paulo simplesmente convoca a igreja e exorta a igreja para que eles olhassem novamente para a cruz de Cristo, porque eles haviam perdido esse foco. Porque uma igreja somente parecerá saudável enquanto o Evangelho de Jesus Cristo permanecer como o centro do ensino e do louvor daquela igreja. E é exatamente isso que nós veremos em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Se você estava aqui e se recorda, no domingo passado, enquanto nós refletíamos sobre a primeira marca da igreja saudável, nós vimos que a igreja deve ser fundamentada na palavra de Deus. E hoje nós veremos uma segunda marca, que é uma igreja saudável, é uma igreja centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o tema do nosso sermão de hoje, uma igreja centrada no Evangelho de Cristo. E ao observar esse texto que nós acabamos de ler, nós descobrimos 3 verdades que toda igreja precisa guardar se ela deseja permanecer fiel a Cristo. A primeira delas está contida no versículo 18, que é que o Evangelho é o nosso poder. O Evangelho é o nosso poder. E Paulo começa dizendo justamente isso. Mantenha sua Bíblia aberta comigo. Versículo 18, Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Percebam, irmãos, que antes de qualquer coisa, Paulo não diz apenas que a cruz, não fala a cruz é loucura para os que se perdem. Não, diz que é a palavra da cruz. Paulo está falando sobre a mensagem anunciada. Paulo está falando do Evangelho, da pregação que coloca Cristo crucificado. O nosso Cristo não está mais crucificado. A cruz já está vazia, porque Ele agora reina sobre todas as coisas. Ele é os homens, e a cruz está vazia. Não faz para nós mais, nesse sentido algum, a cruz com um homem pregado nela, porque nós entendemos que a cruz está vazia. E a imagem, justamente isso que Paulo fala aqui, ela produz 2 reações, e 2 reações diferentes. Para uns, o que ela é? É loucura. Para uns, a palavra da cruz é loucura, mas para outros, essa mesma palavra da cruz é poder de Deus. E a diferença não está na mensagem, porque a mensagem é a mesma. Então, se a diferença não está na mensagem, ela não pode ser vista como se o Evangelho é fraco para conquistar alguém. Como se a mensagem, a palavra da cruz fosse fraca para alcançar alguém, transformar a vida de alguém. A diferença, na verdade, não está no conteúdo da mensagem, mas no coração daquele que ouve. Para os que se perdem, a cruz ela parece absurda, ela parece humilhante, ou pior, ela parece pequena demais. Mas para os que são salvos, ela é aquilo que Paulo afirma, ela é o poder de Deus. Certamente nós temos algumas crianças aqui ainda e eu quero falar com elas. Crianças, não pensem que
Jesus é apenas uma história bonita que vocês ouviram na escola bíblica ou que você aprendeu através do papai e da mamãe. A história de Jesus é muito maior do que isso. A história da cruz, ela é a maior demonstração de Deus, demonstração de amor por pecadores como nós. Jesus morreu também por vocês, crianças, sabia disso? Jesus morreu também por vocês. Ele veio salvar pessoas de todas as idades, de crianças pequenininhas até os mais experientes. Por isso, crianças, quando vocês ouvem sobre Jesus, Deus não está falando só com seu pai ou com sua mãe. Deus está falando também com você, porque Ele morreu na cruz também por você. Você precisa crer também nisso. Você precisa ter Jesus também como seu único Salvador. Amem a Cristo desde cedo. Confiem nele e nunca deixem que a cruz seja apenas uma história legal, mas que ela seja, de fato, o centro da sua vida, não importa a sua idade. E meus irmãos, nós como pais, aqueles que aqui estão e são pais, um dos grandes propósitos da nossa vida é ensinar os nossos filhos que o centro da vida não é o sucesso, o centro da vida não é o dinheiro, o centro da vida não é a aprovação das pessoas, mas o centro da nossa vida tem que ser o Cristo que foi crucificado por causa dos nossos pecados. Antes que o mundo ensine os seus filhos a buscar o valor em outras coisas, antes que o mundo ensine o seu filho a achar que o sucesso é o centro de todas as coisas, porque ele vai tentar ensinar. Seja instrumento do Senhor para que o seu filho aprenda dentro de casa que o valor dele não é aquilo que o mundo diz, mas o valor dele é o sacrifício de Cristo. A nossa vida, o valor da nossa vida é o tanto que custou a vida de Cristo. Cada gota de sangue derramada por Cristo foi para nos salvar, não foi à toa. E foi exatamente isso, meus irmãos, que o pessoal da igreja de Corinto não compreendeu. Corinto era uma cidade fascinada por sabedoria, uma cidade fascinada por eloquência, por prestígio. As pessoas admiravam discursos bem construídos, uma retórica refinada, filosofia, status social. Então, quando Paulo chega dizendo para eles que o centro da fé cristã era um Messias crucificado, muitas pessoas consideraram essa mensagem escandalosa. Muitas pessoas consideraram essa mensagem ridícula. Afinal, como poderia um homem pregado na cruz que morreu, como tantos outros bandidos e criminosos, ser um ungido de Deus? Ser o Messias que o povo judeu esperava? Mas aqui está o paradoxo do Evangelho. Aquilo que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de poder. A cruz parecia derrota, mas ali foi onde Cristo venceu o pecado. A cruz parecia vergonha, mas foi ali que Jesus revelou a glória da graça salvífica. Ela parecia o fim. Certamente os discípulos ficaram desesperados. E agora, nós estamos seguindo esse mestre por 3 anos, e agora ele morreu. Cadê a libertação? Mas foi ali que Jesus Cristo estava abrindo o caminho para a salvação. Por isso, meus irmãos, que uma igreja centrada no Evangelho de Cristo precisa ser lembrada que o seu verdadeiro poder não está na sua estrutura, não está nos seus recursos, não está na sua influência social, muito menos na capacidade de ser uma igreja organizada, ou até mesmo na sua relevância dentro da cidade. Tudo isso tem seu lugar. Tudo isso é importante, isso não é desprezível, mas nada disso pode salvar. Nada disso pode salvar. O poder da igreja não está na sua estrutura. O poder da igreja está na mensagem da cruz, na palavra da cruz, como Paulo nos diz aqui. Isso reverbera o que o próprio Paulo já disse em Romanos 1,16. Se você se lembra bem, lá em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
O Evangelho não é apenas uma mensagem sobre poder. O Evangelho é o próprio instrumento pelo qual Deus manifesta o seu poder salvador. Pense num desfibrilador, você já deve ter visto. Eu espero que você nunca tenha precisado usar. Mas pense num desfibrilador. Quando alguém sofre uma parada cardíaca, não adianta você conversar. Ei, acorda, eu estou aqui por você. Não adianta você aconselhar. Não adianta você tentar animar a pessoa. Vamos, fica de pé. Não. É preciso uma intervenção que seja capaz de devolver vida àquele coração que está parando de bater. Ou talvez que já até parou de bater. Assim também é o Evangelho. O Evangelho não é uma palestra motivacional para pessoas espiritualmente cansadas. Ele é o poder de Deus para ressuscitar pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados. Deus nos chama e Ele nos dá um choque da sua graça e Ele nos dá vida. Antes do Evangelho nos alcançar, da palavra da cruz nos alcançar, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Lembra do vale de ossos secos de Ezequiel? E então o Senhor diz, profetiza. E Ezequiel fala, mas Senhor, é só um vale de ossos. E então o profeta profetiza. E aí então, por causa do poder da mensagem, do poder do dono da mensagem, os ossinhos vão começando a se juntar. É uma excelente história para você contar para o seu filho. Não antes de dormir, conta em outro horário. E aí vai se juntando e de repente tem um corpo. Nós estávamos, um morto não escolhe nada. E essa era a nossa posição antes de sermos alcançados pela graça. Então hoje, se nós desfrutamos de vida e vida abundante, é por causa de Cristo. É porque essa mensagem deixou de ser loucura para nós e passou a ser em algum momento poder de Deus para a nossa salvação. Lembra do que Cristo fez com Lázaro? Diante do túmulo fechado. E então o Senhor Jesus fala, retire a pedra. Senhor, já está fedendo, já está com mau cheiro. Retire a pedra. E então o Senhor fala, Lázaro, vem para fora. E a voz de Cristo trouxe Lázaro de volta da morte. A palavra da cruz, ela continua fazendo isso. Ela continua sendo o mesmo poder. Porque aquele que é o dono da mensagem, aquele que é a própria palavra encarnada, ele não tem nenhuma variação de mudança. O mesmo evangelho que salvou o apóstolo Paulo é o que te salvou. E é aquele também que pode salvar aquele que você ama tanto, mas que ainda não se dobrou diante dos pés do Senhor e não reconheceu o Senhor como Salvador. Nós continuamos anunciando a mesma mensagem, porque não é a nossa eloquência que convence ninguém. Porque se fosse a nossa eloquência, era fácil. Eu não sei se aqui, talvez a gente pegava lá aquele campão lá do Casme e fazíamos 8 sessões num sábado. Nós íamos chamando as pessoas lá para dentro, a gente colocava o reverendo Hernandes para pregar, no outro momento convidava o reverendo Augusto Nicodemos, e eles pregariam, e por causa da eloquência deles, eles convenceriam todos, e Mairim, que seria do Senhor Jesus. Não é assim que funciona. Nós anunciamos o Evangelho é o poder de Deus, mas é o Senhor que escolhe quem Ele vai salvar. Na verdade, o Senhor já escolheu desde antes da fundação do mundo. Você se dobrou diante do Senhor na primeira vez que você ouviu o Evangelho? Comigo não foi assim. Um dia o Senhor escolheu arrancar as escamas dos meus olhos, arrancar os tampões dos meus ouvidos, e eu pude então perceber o abismo que eu estava caminhando, para o meu fim. E Ele então mudou a minha rota. Deve ter sido assim com você também. E continua sendo assim para todos aqueles que irão crer no Senhor. E essa verdade precisa moldar a nossa expectativa como igreja. Nós não nos reunimos aqui domingo após domingo como algum tipo de entretenimento religioso. Nós não nos reunimos aqui domingo após domingo como uma apresentação de discurso agradável ao gosto da cultura ou ao gosto de quem aqui se reúne. Nós nos reunimos para ouvir a mensagem que é a palavra da cruz. Nós nos reunimos para crer, para cantar, para viver e para proclamar o Evangelho de Cristo. Porque somente a cruz de Jesus tem poder para salvar. Somente Jesus Cristo tem poder para sustentar a nossa vida espiritual. Somente o Senhor tem poder para transformar a nossa vida.
Eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Talvez você, assim como eu, possui pessoas na sua família ou amigos queridos que você já está orando por muito tempo. Não desista. Continue orando. Você não sabe quanto tempo o Senhor escolheu para que você orasse, para que você intercedesse. Porque se você crê que o Evangelho é poder de Deus, e de fato ele tem poder para transformar a vida mais difícil, aquele que tem a cerviz mais dura que você conhece, Deus pode fazer essa pessoa ser um servo fiel e obediente, no tempo dele, não no nosso, não no nosso convencimento. Portanto, uma vez que o nosso desejo é seguir sendo uma igreja centrada no Evangelho de Cristo, nós precisamos resistir à tentação de medir as nossas forças através dos critérios deste mundo. Por que eu digo isso? Porque o mundo mede força por número, por aparência, por influência, pela quantidade de aplausos que as pessoas recebem. Mas Deus mede fidelidade pela centralidade da cruz. Uma igreja pode até parecer fraca aos olhos dos homens, e ainda assim ser poderosa diante de Deus. Porque o Cristo crucificado e ressurreto continua sendo o centro daquela igreja. Mas uma igreja pode parecer forte aos olhos dos homens e está espiritualmente vazia. Porque se a cruz foi empurrada para o canto, ela deixou de ser uma igreja que possui as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja verdadeira. Então, se esse é o nosso poder, fica uma pergunta para nós: por que tantas pessoas rejeitam esse poder? Se o Evangelho é o poder de Deus para salvar, por que tantas pessoas consideram isso loucura? E a resposta de Paulo é um tanto quanto surpreendente. Paulo nos mostra que o problema nunca esteve na cruz, sempre esteve no coração humano. E é justamente por isso que a igreja jamais pode adaptar a mensagem para agradar aos homens. Muito pelo contrário, ela deve permanecer anunciando aquilo que Deus decidiu proclamar ao mundo. E o que Deus decidiu proclamar ao mundo? O Evangelho. Então o Evangelho não é só o poder que nós temos, mas o Evangelho é a própria mensagem, e é isso que a gente vai ver agora em segundo lugar, do versículo 19 ao versículo 23, o Evangelho é a nossa mensagem. Depois de afirmar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Paulo agora amplia o seu argumento, mostrando que essa mesma cruz, ela deve permanecer como o centro da proclamação da igreja. E se você reparou bem, se a sua versão é semelhante à minha, no versículo 19, quando Paulo diz assim, pois está escrito, Paulo está fazendo uso de uma citação do Antigo Testamento, ele tá tomando o conteúdo de Isaías capítulo 29, se você olhar aí lá na nota de rodapé da sua Bíblia, vai ter essa referência, por isso que esse texto está recuado assim, ó, é para mostrar que isso é uma citação. Igual quando a gente faz lá na monografia, dá uma recuada para falar, essas palavras tá pegando de um outro autor. E essa palavra então nos leva ao contexto de Isaías 29. E qual é o contexto de Isaías 29? Naquele tempo, o povo de Judá acreditava que eles poderiam vencer os seus inimigos por meio de alianças políticas, por meio de estratégias humanas, em vez de confiar no Senhor. Isso aconteceu inúmeras vezes com vários reis. E Deus então declara que toda aquela sabedoria que eles estavam admirando, todas aquelas estratégias que eles estavam se firmando, Deus reduziria elas a nada, a nada. Paulo então percebe que o mesmo princípio continua válido, por isso que ele traz o conteúdo de Isaías 29. E ele entende que o maior problema da humanidade nunca foi falta de inteligência. E também não é o problema do nosso tempo, não é falta de inteligência, mas a incapacidade de conhecer a Deus pelos seus próprios recursos. Ninguém consegue fazer isso. Por isso, Paulo pergunta, veja aí o texto, ele fala, onde está o sábio? Versículo 20, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século?
É como se Paulo dissesse assim, irmãos, depois de tantos séculos de filosofia, de religião e de produção intelectual, quem aqui conseguiu encontrar por si mesmo o caminho para a salvação? E a resposta é um simples ninguém. Ninguém conseguiu. A razão humana, meus irmãos, ela pode construir prédios, pontes magníficas, pode desenvolver tecnologias, pode criar remédios maravilhosos que curam tantas coisas boas, ou aliás, tantas doenças ruins e trazem coisas boas para a nossa vida. A razão humana pode explicar muitos fenômenos da criação de Deus, mas ela jamais será capaz de reconciliar um pecador com Deus. É impossível isso acontecer pela razão humana. E é exatamente nesse ponto que Deus faz algo inesperado. Porque enquanto o homem procura subir até Deus, para alcançar Deus por si mesmo, por meio da sua sabedoria, o que Deus faz? Deus desce até o homem, por meio da encarnação de Cristo Jesus, e por meio da beleza da cruz. E é por isso que Paulo afirma no versículo 21, ele fala: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E agora olha que interessante, observe o contraste aqui que Paulo estabelece no versículo 22. Ele fala assim, acompanhe na sua Bíblia comigo: os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Esse contraste que Paulo traz aqui, entre judeus e gregos e nós, eles representam duas expectativas do coração humano. Por quê? Porque os judeus esperavam um Messias que demonstrasse o seu poder através de sinais extraordinários. Cristo fez. Você já leu o Evangelho, você sabe que Cristo fez sinais extraordinários. Mas tinha algo além. Os israelitas, eles esperavam alguém, um Messias que libertasse Israel do domínio do Império Romano. Para eles, um Salvador crucificado era um escândalo. Afinal, como que o ungido de Deus, aquele que foi anunciado desde Gênesis 3,15, e aquele que era esperado por toda a tradição de Israel, poderia terminar sua vida pendurado numa cruz, com 2 ladrões, um de cada lado? Mas os gregos, por sua vez, eles admiravam a filosofia, eles admiravam a retórica, a capacidade intelectual. Eles eram pessoas acostumadas a buscar solução, a buscar respostas na razão humana. E um Deus que escolheu salvar os seus eleitos através da morte de um carpinteiro judeu, parecia completamente irracional para eles. Mas perceba que, por trás dessas diferenças que Paulo traz aqui, havia um mesmo problema. Que problema é esse? Tanto os judeus como os gregos queriam e esperavam um evangelho que se ajustasse às suas expectativas. Os judeus queriam um ungido, o Messias, que ele fosse alguém que mostrasse poder e que vencesse o império, e que então Israel dominaria tudo novamente. Eles estavam com a expectativa errada. Os gregos esperavam muitas coisas relacionadas à filosofia e à sabedoria, e é exatamente aqui que a cruz confronta o coração humano, porque o evangelho é considerado loucura, porque ele anuncia aquilo que o homem natural é incapaz e resistente, na verdade, de admitir. E o que o homem natural é resistente de admitir? Que ele é incapaz de salvar a si mesmo. Lembra do texto que nós lemos hoje na escola bíblica de Eclesiastes 3:11, onde o sábio fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todas as culturas, todos os povos adoram a um Deus, porque o homem foi criado para adorar. E quando o homem não adora o Deus verdadeiro, fatalmente ele vai adorar um ídolo. Ele vai adorar a um pedaço de madeira, ele vai adorar a uma imagem, ele vai adorar talvez a própria família, ou ele vai adorar a própria intelectualidade, a sua jovialidade, ele vai adorar alguma coisa. Então todo homem, todo ser humano é um adorador. E quando o Senhor
não vem e transforma o nosso coração para que nós adoremos o único e verdadeiro Deus, nós éramos, na verdade, inclinados a adorar outras coisas. Mas não se engane, você não está livre disso. Nós não estamos livres disso. Nós ainda temos uma inclinação terrível de produzir ídolos. Produzimos das mais diversas formas. Talvez você ache que você não é um idólatra só porque você não tem uma imagem em casa. Você está equivocado. Você pode estar idolatrando até mesmo os recursos que você tem. Você pode estar idolatrando a sua capacidade de gerar sustento para a sua família. E isso é idolatria. E é por isso que Paulo não tenta de maneira nenhuma tornar a mensagem aceitável. Ele simplesmente declara: vocês esperavam isso, os outros esperavam aquilo, mas nós pregamos Cristo crucificado. A igreja não recebeu a missão de adaptar o evangelho aos desejos da cultura, mas de proclamar fielmente aquele que morreu e que ressuscitou para salvar pecadores como nós. E talvez nós pensemos, meus irmãos, que isso acontecia só lá no primeiro século. Que esse conteúdo que Paulo está falando aqui, eu posso até aprender alguma coisa, mas isso está afastado de mim, isso não tem nada a ver com o meu tempo. Não é. Sabe por que não é? Porque o coração humano continua o mesmo. Ainda hoje, há quem procure um Cristo que resolva apenas os seus problemas imediatos, mas um Cristo que não confronte o seu pecado. Outros desejam um evangelho intelectualmente confortável, um evangelho que não exija arrependimento, que não exija submissão alguma. Porém, a verdadeira mensagem da igreja continua sendo a mesma: Cristo crucificado. Porque somente a mensagem da cruz é capaz de reconciliar pecadores com Deus. A boa notícia do evangelho sempre começa com uma má notícia, de que nós estamos perdidos. É por isso que é tão difícil anunciar o evangelho e achar que nós vamos conseguir convencer alguém. Você pode até usar bons argumentos, você pode ser um excelente apologeta, mas só quem pode mudar o coração, só quem pode fazer com que aquela verdade entre no coração e não fique apenas uma derrota de um argumento, é Deus. E é por isso que Paulo apresenta aqui a palavra da cruz como loucura, a loucura da pregação. E ao longo da história, meus irmãos, a tentação sempre foi, de todas as épocas, substituir o evangelho por mensagens que pareçam mais atraentes. O nosso tempo também é diferente. Quantas igrejas por aí tem aquela penumbra, não se leem mais a palavra, pregadores que ao invés de exortar, chamam o povo de meu lindo, e por aí vai. Tantas variações, tantas tentativas de conformar a mensagem ao desejo e ao gosto daqueles que ouvem, mas nós não fomos chamados para isso. Quantos pastores e igrejas foram atraídos para substituir Cristo por moralismo? Quantos pastores e líderes cederam na tentação de substituir Cristo pelo evangelho da prosperidade? Ou talvez por autoajuda, ou por algum ativismo religioso. Mas sempre que Cristo deixa de ocupar o lugar central da mensagem, alguma outra coisa inevitavelmente ocupará esse lugar. Olha que perigo, meus irmãos. É possível ter um grupo de pessoas agora reunido em algum lugar, idolatrando alguma coisa ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Porque a mensagem que está sendo anunciada não é a mensagem da cruz, é uma autoajuda, é um moralismo. Certa vez, perguntaram a Spurgeon, qual que era o segredo do seu ministério? Por que o seu ministério era tão frutífero? E Spurgeon então respondeu, preguem a Cristo. De qualquer lugar da Escritura, você chega a Cristo. Toda a Escritura conduz ao Salvador. Essa sempre foi a convicção da Igreja Reformada. Toda a Escritura converge para Cristo, desde o cordeiro oferecido por Abel, passando pelo cordeiro pascal lá do Egito, pelos sacrifícios do livro de Levítico,
pela serpente que foi levantada no deserto, tudo apontava para aquele que morreria pelos pecados dos eleitos do Pai. A Bíblia inteira encontra a sua unidade em Cristo. A Bíblia inteira. E essa também deve ser a unidade da igreja. Irmãos, uma igreja saudável não é reconhecida pelas qualidades da sua música, pela beleza da sua estrutura, pela eloquência do pastor, pela maravilhosa organização que a igreja tem. Uma igreja saudável é reconhecida porque domingo após domingo, Cristo continua sendo anunciado. As pessoas podem esquecer o nome do pregador. Talvez amanhã, se alguém te perguntar assim, qual o texto que o pastor Bruno pregou mesmo? Você fala assim, 1 Coríntios, capítulo 1, mas não lembro o versículo. Você pode esquecer, acontece, é normal. Talvez você pode esquecer alguma ilustração que foi usada aqui hoje, você pode esquecer a proposta do temas e das divisões homiléticas que foram propostas, mas ninguém aqui deve sair sem ter encontrado Cristo sendo anunciado no sermão. Porque essa é a mensagem que Deus confiou à igreja. Uma igreja permanece saudável enquanto Cristo continua ocupando o centro da mensagem, o centro da vida da igreja. A igreja não permanece anunciando o Cristo crucificado porque essa mensagem é popular. Nós sabemos que essa mensagem não é popular, mas porque ela continua sendo o único meio pelo qual Deus salva pecadores. Continua sendo o único meio. Jesus Cristo. O mundo pode rejeitar a cruz, irmãos, e tem rejeitado cada vez mais, mas jamais poderá anular o poder da graça revelada na cruz. O mundo não tem essa capacidade. E é exatamente por isso que, para todos aqueles que foram chamados por Deus, como nós fomos, o Evangelho não é de maneira nenhuma motivo de vergonha. Por isso, crianças, adolescentes, jovens que aqui estão e adultos também, jamais se envergonham por serem um seguidor de Jesus. Não tenha vergonha de estar numa praça de alimentação, fechar os seus olhos e agradecer a Deus pelo alimento. Não tenha vergonha no meio de ímpios lá no seu trabalho, fechar os seus olhos antes de começar o seu dia de trabalho e louvar a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade que Ele te dá de trabalhar, de levar sustento para casa. Não tenha vergonha de pegar uma Bíblia de capa preta, colocar debaixo do braço e andar pela rua. Não tenha vergonha. Por que a gente não deve ter vergonha? Não é só porque o Evangelho é o nosso poder, não é só porque o Evangelho é a nossa mensagem. Em terceiro lugar, Paulo nos mostra que o Evangelho é a nossa esperança. É o que a gente vai ver agora no versículo 24 e 25. Então veja, irmãos, depois de mostrar que muitos rejeitam a cruz por considerá-la escandalosa ou loucura, Paulo agora dirige o nosso olhar para uma realidade diferente. Ele vai dizer no versículo 4, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Perceba uma diferença. Paulo não divide mais a humanidade entre judeus e gregos. Ele não faz mais isso. Os judeus esperavam tal coisa, os gregos esperavam tal coisa, mas Paulo não está fazendo mais isso aqui. Agora existe na verdade uma nova divisão. E agora aparece os chamados. Os chamados. Porque quando Deus chama alguém eficazmente para si, todas as antigas distinções, elas perdem importância diante de Cristo. O judeu continua sendo judeu. O grego continua sendo grego. Mas agora, aqueles que talvez não se consideravam irmãos, encontram não só um lugar para comungar a fé, mas encontram a salvação no mesmo Cristo anunciado pela loucura da pregação. E esse chamado aqui, ele de maneira nenhuma, irmãos, deve ser entendido como um convite geral para ouvir o Evangelho. Esse chamado que Paulo fala aqui é a obra eficaz da graça de Deus, pela qual o Espírito Santo vem com o seu poder e arranca as escamas dos olhos.
E então o pecador começa a enxergar aquilo que antes parecia loucura, mas que agora é poder de Deus. O mesmo homem que antes desprezava a cruz, passa agora a abraçá-la como seu maior tesouro. A mesma mensagem que antes parecia fraqueza, torna-se a única esperança de vida eterna. Isso explica por que duas pessoas podem ouvir um mesmo sermão, podem ouvir uma mesma mensagem e reagirem de maneira completamente diferente. Porque talvez isso pode acontecer até aqui hoje. Alguém entra e sai indiferente a tudo aquilo que ouviu, enquanto o outro sai quebrantado, sai edificado, sai alimentado. Porque às vezes as pessoas ouvem apenas a voz do pregador, mas aquele que foi alcançado pela graça, ele não ouve só a voz do pregador. Enquanto o pregador prega a palavra fiel do Evangelho, aquele que ouve a voz do bom pastor, falando diretamente ao coração. Como disse o próprio Senhor Jesus, lá em João 10, quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você tem ouvido a voz do Senhor ou você tem ouvido apenas a voz do pregador? Você tem seguido ao Senhor Jesus ou você tem seguido apenas uma denominação ou um pastor? Porque vocês mais do que ninguém sabem muito bem que pastores vêm e vão. Mas o Cristo que nós cremos, Ele jamais vai. Ele sempre permanece conosco. Mas, por isso que Paulo conclui, eu quero chamar sua atenção para o versículo 25, porque aqui tem coisas muito importantes. Paulo conclui dizendo o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deixa eu levantar uma problemática aqui antes de explicar o que Paulo está querendo dizer. Talvez você olhe para esse texto e fale assim: olha só, Paulo está falando que tem loucura em Deus. Paulo está falando que tem fraqueza em Deus. Ó, que está no texto, está aqui no texto, está falando isso aqui no versículo 25. Mas Paulo não está dizendo que tem loucura em Deus ou que tem fraqueza em Deus. Paulo está usando aqui um recurso de linguagem que a gente pode até denominar com muito cuidado de uma espécie de uma ironia santa. Aquilo que o mundo chama de loucura é infinitamente mais sábio do que toda a sabedoria humana. Aquilo que o mundo considera fraqueza é infinitamente mais poderoso do que juntar todos os homens mais fortes deste mundo. A cruz, meus irmãos, parecia o momento de maior derrota da história. Os discípulos fugiram. Jesus foi preso, condenado, humilhado, pregado entre criminosos. Tudo parecia que havia terminado. Mas foi exatamente ali que Deus estava realizando a maior vitória que o mundo já conheceu. Na cruz, Cristo venceu de uma vez por todas o poder do pecado sobre aqueles que Deus elegeu. Na cruz, Cristo derrotou Satanás. Na cruz, Cristo satisfez a justiça divina de modo cabal, de modo perfeito. Na cruz, Cristo reconciliou pecadores com Deus. O que parecia derrota, tornou-se triunfo. O que parecia vergonha, tornou-se glória. O que parecia morte, meus irmãos, tornou-se vida. E é por isso que a cruz continua sendo a nossa única esperança. E por favor, não acho que eu estou falando do objeto cruz. Eu estou falando daquilo que foi feito na cruz. Quando nós falamos que a cruz tem que ser o centro da nossa vida, não é a cruz, não é um símbolo, não é um objeto, é aquilo que Cristo fez na cruz. Você deve se lembrar quando a palavra nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós gostamos de cantar em dias de ceia aquele hino Alvo Mais Que a Neve. E para aqueles que não é minha praia, lá em casa é minha esposa que cuida mais dessa área, mas para aqueles que precisam alvejar uma roupa, nós usamos inúmeras marcas, mas talvez, e geralmente esses ingredientes alvejantes são sempre branquinhos,
para dar esse ar de que isso vai purificar e tudo, mas olha que a beleza do Evangelho, aquilo que nos purifica, aquilo que nos torna alvo mais do que a neve, não é um alvejante branco, é o sangue vermelho de Jesus Cristo. Então, para que você pudesse ser religado ao Senhor, ao seu Criador, Cristo precisou morrer na cruz, e não há outro caminho para a salvação, a parte de Cristo. É por isso que domingo após domingo, nós reiteradamente, seja na escola bíblica, seja no culto, seja nas músicas, anunciamos Cristo, como nós bem cantamos aqui em várias canções nessa noite, porque Ele é o Cordeiro de Deus que venceu o pecado, Ele é aquele que morreu para que nós pudéssemos desfrutar de paz com Deus. É por causa de Cristo que mesmo lá lavando vasilha, com aquela água gelada da torneira aqui da nossa cidade, você pode dirigir o seu pensamento ao Senhor, porque Ele é o seu sumo sacerdote, Ele é o seu mediador. Pense numa semente, não sei se você já teve essa oportunidade de plantar alguma coisa. Quando a semente é lançada na terra, quem olha sem nenhum conhecimento, acha que agora acabou, jogou fora. Ainda cobriu de terra, é pior ainda. Mas é justamente naquele lugar invisível que começa uma nova vida. Da mesma forma, quando Cristo foi colocado lá no sepulcro, e talvez muitos discípulos olharam para aquela cena e falaram assim, agora acabou. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Acabou, você não está sabendo não? Jesus morreu, já foi até sepultado. Todo mundo achou que havia acabado, mas na realidade, Deus estava inaugurando uma nova criação. A ressurreição mostrou que a cruz não foi o fim, na verdade ela foi o começo. Lembra do texto que nós lemos na ceia? Este cálice é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Não precisa mais morrer outros animais para derramar sangue, e simbolicamente o sangue será aspergido, porque Cristo Jesus, de maneira cabal, de uma vez por todas, purificou o seu povo, porque Ele é um Cordeiro perfeito. E é exatamente por isso que a nossa esperança não está em nós, não está na força da igreja, nem na capacidade do pastor, nem na qualidade da liderança ou nos programas que nós desenvolvemos, muito menos na influência que a gente talvez exerce na sociedade. A nossa esperança continua sendo no Cristo crucificado e ressurreto. Porque aquilo que sustenta a igreja nunca foi a competência dos homens, sempre foi a suficiência do nosso Salvador, Jesus Cristo. A nossa esperança está naquele que venceu a cruz, aquele que venceu o pecado e aquele que venceu a morte para nos trazer vida. Concluindo, meus irmãos, eu quero lembrar mais uma vez de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande deixou este mundo com as mãos para fora do caixão e com mãos vazias, porque nenhum império, por mais poderoso que seja, consegue vencer a morte. Nenhum. Cristo, porém, entrou na morte de braços abertos sobre uma cruz e saiu do túmulo vitorioso. Alexandre conquistou nações pelo medo, pela fúria, pela sua força, e provavelmente nenhum daqueles lugares que ele conquistava o amavam. E Alexandre não pôde salvar ninguém, mas Cristo alcançou um povo para si. Cristo derrotou o pecado, Ele conquistou um povo para si, para toda a eternidade, e todos esses que foram conquistados por Cristo, o amam. Você ama Cristo? É por isso que a nossa esperança não está de maneira nenhuma nos grandes homens. A nossa esperança não está em Lutero, não está em Calvino, não está em John Knox, não está em Simonton, não está nos pregadores eloquentes do nosso tempo, que são usados por Deus, mas a nossa esperança está no Rei, crucificado e ressurreto. E é sobre esse Salvador maravilhoso, e para esse Salvador maravilhoso, que nós vamos